Hello people, how are you? How's going? I'm fine. And you? Então, hoje nós vamos falar sobre uma matéria, né, importante também, como as outras, né, mas essa é uma das interrogativas que nós vamos estudar, que o pessoal confunde muito na hora de utilizar, que é o when, né, que é quando, né, e o pessoal às vezes se perde na hora de responder, não sabe o que responder ou responde errado, né. Nós temos que entender o seguinte: o when nós vamos trabalhar, né, ele com três preposições: in, on e at. Tá? In, on e at. As mesmas preposições que nós utilizamos no livro 1, né? Where, in, on e at. Mas lá era posicionamento. Né? In the classroom, dentro da sala, on the table, em cima da mesa, at the first classroom, na primeira sala, especificando. Né? Então, aqui não. Aqui nós vamos trabalhar o when, né, in, on e at em relação a tempo, tá? Então é totalmente diferente. E eu tenho uma regra para isso, né? Quando for mês, né, e ano, ó, in. Como assim? In July, in September, in November. Simples, tá? Janeiro, fevereiro, março, in. Ou em 2030, em 2030, 2031, 2031, né, em 2031, o ano, né? Ah, eu nasci em 1989, né? I was born in 1990. Desculpa, é difícil, né? I was born in 1989, quase que não sai, né? Muito difícil falar no ano passado. Ou você pode falar também, né? 1989, também é possível falar assim, beleza? Então é o seguinte, eu vou trabalhar o in, muito simples, tá? Mês e ano. O on, geralmente, eu vou trabalhar data e dia, tá bom? Data e dia, eu vou trabalhar com on. Por exemplo, quando que é a festa, né? On July 1st, on July 2nd, on July 3rd, geralmente com a data. Lembrando que a data a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tá? Eles não falam 2, 3, 4, 5. Eles falam e o mês na frente, tá? Por exemplo, se eu quero falar 10 de agosto, on August 10th, tá? Do 4 em diante, eles trabalham com TH no número. E a pronúncia é som de F no final, tá? Fourth, por exemplo, oitavo, eighth, décimo, tenth, tá? Primeiro, segundo e terceiro são os diferentes, né? First, second e third. Então, 1º de abril, on April 1st, né? 2 de abril, on April 2nd, e assim sucessivamente, beleza? E o at, como sempre nós vimos trabalhando, né? O at como time, ou seja, a hora, né? Mas o what time não é a hora? Sim, mas quando se interroga quando é a festa, e eu não sei que a festa é hoje, eu posso falar a hora hoje, tá? Eu posso fazer isso também. Ou também, o que eu não posso acontecer é de eu saber que a festa é hoje e perguntar o quando. Não tem lógica isso. Tá bom? Então vamos olhar aqui alguns exemplos aqui, ó. Primeiro interrogativo, ó, where is the party? The party is tonight. A festa é hoje à noite. Não trabalhei nem on nem at, eu posso fazer isso, tá? The party is tomorrow. A festa é amanhã, né? Igual nós fazemos em português. Agora, se eu for trabalhar data, mês, dia, vai entrar as preposições, ó. The party is in August, ou seja, a festa é em agosto. Aqui eu já coloquei a data, ó. The party is on August 10th, ou seja, 10º dia de agosto, 10 de agosto, né? Ou on Sunday, que também é o dia, tá vendo? O on trabalho com dia, tá? Ou eu posso falar the party is today at 9 p.m., ou seja, a festa é hoje às 9 horas da noite, tá? Coloquei a hora ali. Então você vê que eu parti sempre do mesmo princípio, tá? In, on e at. Eu tenho que saber o que eu vou utilizar para cada um deles aí, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, ó, eu tenho uma situação também que é totalmente diferente.
Por exemplo, ó, when do you play games? Quando é que você joga? É muito estranho você falar assim, eu jogo na segunda, eu jogo na quarta, eu jogo na quinta, eu jogo na sexta, eu jogo 10 de agosto. Não se cabe muito colocar uma data para esse tipo de, né, situação. Por exemplo, alguém fala assim, ó, when do you feel sad? Quando é que você se sente triste? Ah, eu me sinto triste em agosto, em setembro, em novembro. Tudo bem, mas não é o ideal, tá? Não se faz muita lógica isso. O que você vai fazer? Eu também posso utilizar o when na resposta igual fazemos em português. Quando, no momento. Quando é que você chora? Quando eu estou triste, quando eu preciso, quando eu tenho algum problema, eu posso fazer isso, ó. When do you play games? When, ó, I play games, ó. Eu posso pular essa parte, eu coloquei aqui, mas eu posso pular, tá? Posso já colocar direto, ó. When I have time, ou seja, quando eu tenho tempo. When I need, quando eu preciso. When I want, quando eu quero. Se eu te interrogar assim, ó, por exemplo, when do you go to the beach? Eu posso falar I go to the beach on weekends. Eu vou fim de semana, né? Eu vou no domingo. I go to the beach on Sunday, ao dia. I go to the beach, por exemplo, in August. Estranho, né? Eu vou em agosto. É meio estranho. Mas o que eu posso fazer também? Colocar um momento. When I have time, quando eu tenho dinheiro. I go to the beach when I need, quando eu preciso. I go to the beach when it's necessary, quando é necessário. I go to the beach when I have money to go, quando eu tenho dinheiro para ir. Ou posso falar diretamente, tá? Mais um exemplo. Ó. When do you cry? When do you cry? When I feel sad. When I have a problem. When I don't see my family. When I'm not with my daughter. Ou seja, quando eu não estou com a minha filha, quando eu não tenho tempo, quando eu estou triste, quando eu tenho problema. Então, ou seja, eu sempre vou acrescentar, vou inventar algo ali na resposta, assim como o because. Eu não invento alguma coisa? Why? Because, inventa. When? Momento, invento alguma coisa. Tá? Esse momento. Eu sempre vou criar alguma coisa ali. Agora, quando for futuro a interrogativa, geralmente se coloca data. Por exemplo, ó, when are you going to travel? Quando é que você vai viajar? I'm going to travel in December. Mês, ó. Só o in, ó. Vou viajar em dezembro. I'm going to travel on December 1st. Vou viajar dia 1º de dezembro. Ó. Olha a regrinha do on, a data. Ou I'm going to travel next week. Vou viajar semana que vem. Tá? Então eu posso fazer isso. Beleza? Então, ó, when do you geralmente é momento. When do you study? When I need, when I want, when I have time. Tá? When will you ou when are you? Will you é futuro, tá? É o outro futuro. When are you going to study? I'm going to study tomorrow, next week, in July, on July 1st, on July 2nd, tá? Então, geralmente, é assim que eu vou trabalhar com essa interrogativa, when, tá bom? Então, é importante que você faça essas anotações, como utilizar essas preposições, para você não confundir na hora de utilizar. E você tem que interpretar a frase quando que é momento, quando que é data, tá bom? Às vezes eu tenho que colocar data e eu não quero colocar data, tá? When are you going to travel? I'm going to travel when I have money. Não coloquei data. Eu vou viajar quando eu tiver dinheiro, tá bom? Então faça os exercícios que for necessário, coloque em prática, para que você tenha um bom aproveitamento com o professor, beleza? So, see you, bye bye, next class.